A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o pastor Napoleão de Castro, pastor da Assembleia de Deus em São Sebastião, Alagoas. Hoje estaremos fazendo uma live de maneira diferenciada, diretamente aqui do meu gabinete pastoral, para glorificar a Deus. Queremos saudar a todos os irmãos aí de São Sebastião, aqui da cidade, dos povoados, Mataqueri, Ponto Novo, como também Lagoa Seca, Serrinha, Gongo, bairro Rancho Alegre, aos irmãos do Alecrim, a todos os presbíteros, aos irmãos da Pedra Preta, a todos os auxiliares, nossas queridas irmãs que estão nos assistindo neste momento, a irmã Maria, a irmã Neide, a irmã Quinor, a irmã Marisete, irmã Helena, como também todo o pessoal que está aí de fora a nos ouvir, a nos escutar nesta live. E esta live é um culto racional para a glória majestosa de nosso sublimado e elevado Deus. Seja glorificado a bendita, a excelsa, augusta, maravilhosa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ele toda a glória. A Bíblia diz que no seu templo todos dizem glória. E glória é literalmente o atributo de Deus, que ninguém pode ter. A Ele seja a glória que os anjos o dão, a glória dos serafins, a glória que enche toda a terra, a glória que fez Isaías gritar, eis-me aqui. É a glória de Deus, a glória maravilhosa, a glória do Cristo imarcessível, a glória do Cristo elevadíssimo, a glória do Cristo invencível, a glória do Cristo que é maior que o ismo, maior que o judaísmo, maior que o islamismo, maior que o cristianismo, maior que a igreja, porque ele é o fundador da igreja. Ele é maior que todas as filosofias, ele é maior que a morte, é maior que o inferno, é maior que Satanás, é maior que o coronavírus, ele é mais espetacular que a aurora boreal e a aurora astral. Ele é a força invencível, ele vence tudo e todos, general por excelência, leão de Judá, estrela da manhã, Senhor dos senhores. Para ele seja todo louvor e toda glória neste momento. No nome de Jesus, eu quero trazer uma mensagem sobre o Cordeiro e seus mistérios, baseado no livro do Êxodo, capítulo de número 12 e o versículo de número 3. Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 12 e versículo de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Versículo de número 5. O cordeiro ou cabritos será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do uso do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com ervas amargas, a comerão. Versículo 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés, e que em suas entranhas. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória. Quero glorificar ao Cordeiro de Deus pelo seu amor
sacrificial, vicário insubstituível, por sua obra redentora no Calvário e pelo seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, é chamado na palavra de Deus de o Cordeiro do próprio Deus. Ele é o Cordeiro desejado em Gênesis capítulo 22, versículo de número 7, onde está o Cordeiro para o sacrifício, para o holocausto. Ele é o Cordeiro profetizado no profeta Isaías capítulo 53, versículo 3 a 7. Era desprezado, mas indigno entre os homens, um homem de dores, experimentado do trabalho, e com de quem os homens escondem o rosto, e desprezado, e não fazemos dele coisa alguma. Ele é o Cordeiro proclamado pelo profeta João Batista no capítulo 1, versículo de número 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que está no trono no livro do Apocalipse. Ele é o Cordeiro e leão. Apocalipse capítulo 5 e versículo 5. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, um vivente entre os anciãos, um cordeiro. O céu celebra o Cordeiro. Apocalipse é um livro de música do Calvário. O capítulo 4, o cântico do Cordeiro como Criador, porque criaste todas estas coisas. No capítulo 5, o cântico ao Cordeiro como Redentor, 5 e 8 e 9. No capítulo 15, o cântico do Cordeiro. No capítulo 19, versículo 7, o cântico das bodas do Cordeiro. E hoje nós abrimos o capítulo 12 do livro do Êxodo, do livro da saída, do livro do triunfo, do livro da liberdade de Israel, da escravidão egípcia, do livro aonde o êxodo se tornou-se êxito de alegria maravilhosa, grandiosa. E assim está escrito no livro: tomem um cordeiro. Primeiro, o cordeiro aqui que nós vemos na Bíblia Sagrada, ele é o cordeiro que quer salvar e abençoar a nossa família. Êxodo capítulo 12 e versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Para cada família. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, as famílias estão se degladiando, a célula máter tem sido bombardeada diariamente pela mídia vil, perversa, deturpada. O conceito de família tem sido posto de lado, e os ensinos que norteavam os nossos pais têm sido posto de lado, e uma nova e cruel mentalidade tem surgido no seio da geração emergente. A família não pode ser destruída quando tem o Cordeiro de Deus no meio. O Cordeiro é para minha família, o Cordeiro é para sua família, o Cordeiro é para cada casa. A casa edificada, a casa que tem o sangue e a paz, essa casa que tem o Cordeiro de Deus. Existem vários tipos de casa. Existe a casa Bet-Aron, que é a casa da maldição. Existe Betel, a casa da paz, ou a casa do pacto, Bet-Shalom, a casa da paz. Existe a casa amarela, a casa da prostituição, dos prostíbulos. Mas existem muitos lares que não precisam ser prostíbulos, porque já estão totalmente arrebentados, alienados, porque têm rejeitado o Cordeiro de Deus. Se a sua família está desequilibrada, aconselho-te a clamar e chamar o Cordeiro para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Um Cordeiro para a família. Mas também Deus quer que tenhamos o espírito de participação, de liberalidade, para que o Cordeiro venha salvar, abençoar os nossos vizinhos. Quem tem o Cordeiro de Deus tem comunhão com seus vizinhos. Quem tem o Cordeiro de Deus
não anda em desunião com a sociedade, com seu próximo. Há muitos irmãos e muitas irmãs que não dão a paz nem um bom dia aos seus vizinhos, não vivem em comunhão. É a falta do Cordeiro, porque o Cordeiro é a comunhão entre sua família, entre a comunidade, entre o seu vizinho. Segundo, o Cordeiro de Deus, ou terceiro, quer te assinalar com precioso sangue. Precioso sangue. O sinal do sangue do Cordeiro trouxe duas bênçãos para o povo de Israel: a bênção da proteção e a bênção da libertação. Sangue na Bíblia aparece cerca de 459 vezes. A primeira está em Gênesis, a última está em Apocalipse. Em primeira refere-se ao sangue de Abel, a última ao sangue do Cordeiro de Jesus Cristo e dos salvos lá na eternidade. O sangue de Jesus é a base para impedir toda e quaisquer tipo de maldição. Aonde o sangue do Cordeiro está, não tem condições de chegar à mortandade, a não ser por soberania e vontade de Deus. Mas o Cordeiro de Deus hoje está na tua casa. O sangue do Cordeiro está nos umbrais de tua casa. O sangue do Cordeiro está na tua sala. O sangue do Cordeiro está no teu quarto. O sangue do Cordeiro está na tua vida. O sangue é remidor. O sangue é protetor. O sangue do Cordeiro é justificador. O sangue do Cordeiro é reconciliador. O sangue do Cordeiro é apaziguador. É este sangue que deve estar em nossas casas, em nossas vidas. O sangue tem que ser colocado. É o sangue do Cordeiro. Mas observe, agora a Bíblia diz, quarto, somente o Cordeiro pode alimentar e só o Cordeiro pode nos satisfazer. Êxodo capítulo 12 e versículo de número 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água. Não comereis significa dizer que o Cordeiro pode nos satisfazer, pode nos alimentar. Deus ordenou aos filhos de Israel que todos comessem do Cordeiro Pascual, Êxodo 12, 9. De igual modo, ordena o Senhor à sua igreja, abre aspas, alimente-se do Cordeiro para ter vida. Em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, Cristo, nosso Cordeiro, que Pascual foi sacrificado por nós, que significa se alimentar do Cordeiro, significa receber a graça do Cordeiro, significa receber o poder do Cordeiro, significa receber a vida do Cordeiro, significa receber a esperança que este Cordeiro tem. Ele é o Cordeiro não irracional, é o Cordeiro racional, é o Cordeiro de Deus. De igual modo, as Escrituras continuam: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículo 56 e versículo 57. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quer viver? Você tem que desfrutar do Cordeiro, tem que ter comunhão com este Cordeiro. Não é um Cordeiro simbólico que eu estou falando, é de Jesus Cristo, o Cordeiro real, o Cordeiro de Deus. Devemos comer a cabeça do Cordeiro, está escrito, e comerás a cabeça do Cordeiro. Na cabeça do Cordeiro está a inteligência, o entendimento, a mente, os pensamentos, o conhecimento e a sabedoria. Lamentavelmente, a área mais atacada pelo diabo tem sido a mente das pessoas. Precisamos comer a cabeça do Cordeiro. Aqueles que estão sendo atacados por pensamentos terríveis precisam se alimentar da cabeça do Cordeiro. A cabeça vazia vira oficina de Satanás, já dizia Martim Lutero. E também ele disse, abre aspas, não posso impedir que um passarinho
passe voando sobre a minha cabeça, mas posso impedi-lo de fazer ninho na minha cabeça. A solução de Deus para você que vive com pensamentos atordoados, perturbados, terrível, é comer a cabeça do cordeiro. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Colossenses 3:16. Pense nas coisas boas, Filipenses 4:8. Pense nas coisas que são lá de cima, Colossenses 3:12. Precisamos comer a cabeça do cordeiro, e aquele que precisam de sabedoria, não me refiro ao conhecimento, falo de sabedoria. Sabedoria. O mundo está rico em conhecimento, mas está paupérrimo, pobre de sabedoria. Salmo 111 e versículo 10 diz que o que teme a Deus é o princípio da sabedoria. Provérbio também diz a mesma coisa, de Provérbio 1:30, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos comer a cabeça do cordeiro, amados irmãos, que me ouvem nessa live, nesta noite. Porque todos aqueles que o desejam, revelações de Deus e de seus mistérios, só pode ter se estiver ligado com a cabeça do cordeiro. Quando como a cabeça do cordeiro, descubro os maiores tesouros do universo celestial. Colossenses 2:3. Quem come a cabeça do cordeiro tem sabedoria de Deus e conhecimento dos mistérios de Deus. Irmão que não participa das coisas do céu, só pensa nas coisas da terra, terrenal, efêmera, passageira, transitória, precisa comer a cabeça do cordeiro. Quando as coisas do sobrenatural de Deus estão sobre nós, os nossos pensamentos estão literalmente voltados para este cordeiro. Mas por que comer a cabeça do cordeiro? Por que comer a cabeça do cordeiro? Observem, amados irmãos, mais bênçãos para nós há de vir na cabeça do cordeiro, ou da cabeça do cordeiro Jesus. Na cabeça está o olfato, isto fala de discernimento. Na cabeça estão os olhos, precisamos de visão do cordeiro. Na cabeça estão os ouvidos, sensibilidade espiritual. Na cabeça está a boca, a palavra santa, os louvores. Devemos comer, como diz aqui, os pés do cordeiro. Pés fala de sustentação, estabilidade e andar. Há muitas pessoas que estão instáveis, que não conseguem mais avançar, porque não comeram dos pés do cordeiro. Estão fracos, estão sem forças, estão abatidos, estão parados e paralisados, porque não comeu o pé do cordeiro. Precisamos comer dos pés do cordeiro, aquele cujos pés que tropeçam, estes precisam se alimentar dos pés do cordeiro. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, abre aspas, aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. E o que fazer para não cair? Literalmente, olhe, cuide e vigie, coma dos pés do cordeiro. Judas capítulo 24, epístola, abre aspas, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Precisamos comer dos pés do cordeiro, aqueles que andam por caminhos perigosos. Pé do cordeiro não anda no caminho dos pecadores. Pé do cordeiro não está nas boemias das vidas mundanas. Pés do cordeiro não descem aos lupanares, às baladas. Pés do cordeiro não descem aos lupanares, irmãos, de hipótese alguma, mas não desce mesmo. Quem tem os pés do cordeiro não frequenta motel. Quem come os pés do cordeiro não frequenta gospel. Quem come os pés do cordeiro não cantam o que não deve, não fala e não andam por caminhos que desagradam a Deus, porque os pés do cordeiro te conduz ao caminho certo, ao caminho do céu, ao caminho da firmeza, ao caminho da santidade, a vereda da justiça. Coma agora dos pés do cordeiro.
Precisamos comer dos pés do Cordeiro, porque aqueles que deixam de amar a casa de Deus, irmãos, já não se alimenta mais dos pés do Cordeiro. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 4 tipos de crente, de pessoas com relação à casa de Deus. Você que está ouvindo essa live, escute hoje. Os que nunca vieram à casa de Deus, os que visitam a casa de Deus, e os que sumiram da casa de Deus, e os que moram na casa de Deus. Quem come os pés do Cordeiro vai proclamar, vai dizer como o suave salmista de Israel, os meus pés estão dentro da tua casa. Quem come os pés do Cordeiro vai vicejar como o poeta Davi e vai dizer, os pardais encontram casa e andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Senhor meu e Deus meus. Ó Deus meu, os pés do Cordeiro, fala de andar no caminho do Cordeiro. Você precisa se alimentar dos pés do Cordeiro. Mas a outra coisa que deve ser considerada, a Bíblia diz, comerás das entranhas, da fresura do Cordeiro. São as vísceras, os órgãos internos, as entranhas, os rins, o fígado, o coração. Quem come isso, as entranhas, está comendo os rins. Comendo os rins tem saúde espiritual, não vai sofrer de hipótese alguma, abre aspas, fecha aspas, metaforicamente, de doenças hepáticas. Quem come o fígado do Cordeiro sempre será forte. Quem come o fígado, as entranhas do Cordeiro, está comendo o coração. Quem come o coração do Cordeiro tem graça, tem alegria, tem vigor, tem ânimo, tem amor. O coração do Cordeiro, quem come, anda de acordo com a vontade de Deus. Quando comemos a cabeça do Cordeiro, recebemos a sabedoria, inteligência, conhecimento de Deus. Quando comemos os pés do Cordeiro, recebemos um andar santo e a bendita estabilidade espiritual. Mas quando nos alimentamos das entranhas do Cordeiro, da fresura do Cordeiro, desfrutamos do seu amor, de sua compaixão, do seu afeto, das entranhas de sua misericórdia. Comer as entranhas do Cordeiro significa conhecer 3 coisas: amor, perdão e reconciliação. Quem come das entranhas do Cordeiro ama. Romanos 13, versículo 8, abre aspas, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, como que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei, fecha aspas. Você precisa desfrutar e comer das entranhas do Cordeiro de Deus. Quem come as entranhas do Cordeiro sabe perdoar. O que é perdão? Perdoar é virar a chave, é abrir a porta da cela e deixar o prisioneiro ir embora. Perdoar é escrever em letras garrafais numa nota promissória, quitado. Perdoar é atirar uma flecha tão distante que jamais poderá ser encontrada. Perdoar é ajuntar todo o lixo da alma e jogar fora e limpar a casa, o coração, para a glória do Cordeiro. Perdoar é como saltar às amarras dos navios ou do navio e deixá-lo navegar em mar aberto. Perdoar é libertar o prisioneiro que está dentro de você. Literalmente, quem come das entranhas do Cordeiro se reconcilia, e isto é uma busca à restauração da comunhão e da unidade, no âmbito que barreiras, preconceitos
indiferenças, mágoas, ressentimentos impeçam a bênção de Deus na sua vida, você precisa comer desse cordeiro. Comendo deste cordeiro, e comerás do cordeiro, e comerás a cabeça do cordeiro, e comerás os pés do cordeiro, e comerás a entranha do cordeiro, e comerás assado. Isso fala do sacrifício de Cristo, do Cristo que foi sacrificado por você. Cristo é o cordeiro magnificado. No Gênesis, ele é o cordeiro revelado. No Êxodo, ele é o cordeiro simbolizado. Em João 1:29, ele é o cordeiro apontado. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Apocalipse, ele é o cordeiro em pé, ele é o cordeiro irado, ele é o cordeiro louvado, ele é o cordeiro glorificado, ele é o cordeiro que abre o livro, ele é o cordeiro vencedor. Agora você está livre para desfrutar da coinonia, da comunhão perfeita com este cordeiro. Coma do cordeiro, tenha comunhão com o cordeiro, participe do cordeiro. O cordeiro quer fazer parte da sua casa, da sua família, da sua rua, do seu vizinho, da sua igreja e do seu coração. Em nome de Jesus, receba a graça do cordeiro. Em nome do Senhor, receba a alegria do cordeiro. Sinta força na alma agora, seja renovado agora pelo poder do cordeiro, pela comunhão maravilhosa, indescritível deste cordeiro. O cordeiro está no céu, o cordeiro está na história, o cordeiro esteve na cruz, o cordeiro e quer estar no seu coração. No nome do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos os irmãos da Assembleia de São Sebastião, a todos os irmãos que estão ouvindo esta live em toda parte do mundo que vai chegar. Em nome do Senhor, seja abençoado com o cordeiro, pelo cordeiro e para a glória do cordeiro. Tenham todos uma boa noite. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com a tua casa, tua alma, com tudo que há em ti, agora e sempre. Amém.